O Midrash nos conta, o remédio secreto. Um mascate judeu em Eretz Israel estava indo de uma cidade a outra para vender sua mercadoria. Quando ele estava próximo da cidade de Tzpori, ele começou a gritar: Quem quer comprar um remédio que garante vida longa? Quem quer comprar um remédio que garante vida longa? Isso soa muito interessante, não é verdade? Você não gostaria de comprar um remédio que o faria viver por bastante tempo? Um dos sábios, Ravi Yanai, que estava passando naquele momento, ouviu as palavras do comerciante. Quero comprar seu remédio, ele pediu ao vendedor. Para você e os outros sábios como você, eu não venderei esse remédio. Vocês não precisam dele, respondeu o comerciante. Por favor, insistiu Rabi Yanai. Então o comerciante pegou um livro de Terrilim, Salmos, e mostrou a Rabi Yanai um versículo. Quem é o homem que deseja vida? Quem quer ter anos longos e bons? Guarde sua língua de falar maldade e seus lábios de falar falsidade. Terrilim, Salmos 34, versículo 13 a 14. Aquele que é cuidadoso em não falar lashon hará, maledicência, merecerá o alam rabá. Ele também desfrutará de anos longos e agradáveis nesse mundo. Rabi Yanai comentou: Esse com certeza é um bom remédio. O rei Shelomo também nos advertiu no livro de Mishlei, Provérbios: Aquele que cuida de sua boca e língua protege seu corpo de problemas. A palavra problemas é quase igual a tsarat. Aquele que se cuida para não falar lashon hará se protege de ser afligido por tsarat. O que é lashon hará? Lashon hará é um mau comentário sobre outra pessoa que é verdade. A Torá nos proíbe de fazer tal comentário ou de escutá-lo. Por que lashon hará é um pecado tão grave? Nossos sábios ensinaram que um judeu que fala lashon hará peca tão fortemente quanto um assassino, um adúltero ou um idólatra. Na época dos Beit HaMikdash, templo sagrado, um judeu que falava lashon hará era punido com tsarat. É fácil para nós entender porque um judeu que comete assassinato ou roubo é punido com tsarat. Esses crimes são muito sérios. Mas por que um judeu que fala algumas palavras proibidas também é afligido com tsarat? Eis aqui algumas razões por que lashon hará é um pecado tão grave. Número 1. É muito difícil e por vezes quase impossível fazer techuvá por ter falado lashon hará. Para fazer techuvá, o pecador deve se arrepender de ter falado lashon hará e decidir nunca mais repetir essa haverá. Mas isso não é suficiente. Ele também deve ir até a pessoa sobre quem ele falou e pedir desculpas. Imagine quão difícil é ir até um amigo ou parente dizer: Eu falei lashon hará de você, por favor me perdoe. Isso é tão embaraçoso que a maioria das pessoas não terão coragem de fazê-lo. E assim sua techuvá ficará incompleta. Mesmo se a pessoa quiser pedir desculpas a outra, ela pode ter falado lashon hará sobre um grupo inteiro de pessoas, e não é possível se desculpar com todas elas. Ou ela pode ter falado lashon hará sobre alguém que viajou, ou até já faleceu. A techuvá apropriada para o lashon hará é muito difícil, portanto devemos ser extremadamente cuidadosos em evitar essa transgressão. Número 2. Lashon hará é um pecado frequentemente cometido mais de uma vez. Quando se trata de pecados como assassinato e roubo, um judeu entende que ele deve fazer techuvá e jamais voltar a cometer essa haverá novamente. Mas no caso da lashon hará, a pessoa pode pensar: que diferença umas poucas palavras podem fazer? Hashem perdoa a pessoa que peca uma vez e faz techuvá. Mesmo que ela peque de novo, Hashem a perdoará. Mas se ela continuar pecando, ciente de que está fazendo algo que é contra a Torá, então Hashem a punirá. Assim, a pessoa que fala lashon hará é punida com tsarat. Número 3. Hashem quer que todos os judeus vivam em paz uns com os outros. Um judeu que fala lashon hará provoca ressentimentos e brigas entre o ouvinte e aquele a quem foi falado. Com frequência, um judeu se recusará a ser gentil com outro judeu só porque certa vez escutou algo ruim sobre ele. Isso não é terrível? Escutar lashon hará é acreditar nela, e acreditar nela é pecado ainda mais grave do que falar lashon hará. Hashem fica zangado quando um judeu causa problemas a outro. Hashem pune quem fala lashon hará, midá keneged midá. Da mesma forma
com que ele faz os amigos se distanciarem uns dos outros com suas palavras odiosas, o Metzorá deve se afastar do acampamento judaico. Mesmo fora do acampamento, ninguém tem permissão de se aproximar dele. Ele fica isolado de sua família, amigos e vizinhos. Devemos usar a língua para propósitos corretos. Entre todas as criaturas que Hashem fez, somente as pessoas podem falar. Embora a maioria dos animais consiga se comunicar de alguma maneira, eles não podem usar palavras como nós. A fala é um presente de Hashem para a humanidade. E, portanto, Hashem nos ordenou a manter nossas línguas sagradas, e em vez de falar coisas proibidas, usá-las para palavras de Torá e Hesed, bondade. Pela maneira como falamos, dá para saber quem nós somos. A Guemará conta essa história. 2 alunos estavam sentados diante de Hillel, discutindo uma Mishnah. Um deles perguntou por que as uvas devem ser cortadas em um recipiente puro, enquanto as azeitonas podem ser cortadas em um recipiente também impuro. Então ele explicou a resposta dada pela Mishnah. O outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Por que as uvas devem ser cortadas em recipientes puros, enquanto as azeitonas não precisam ser cortadas em recipientes puros? Ele foi cuidadoso em evitar falar a palavra tamei, impuro. Quando Hillel ouviu as palavras do segundo aluno, ele disse: tenho certeza que esse aluno, que foi tão cuidadoso em usar somente palavras bonitas, tornar-se-á um mestre da Torá para o povo judeu. E assim foi. Ele se tornou um grande mestre de halahá, lei judaica. Outra história diz respeito a 3 Kohanim que estudavam, contando uns aos outros quão grande fora a porção de Lechem Hapanim, o pão do churrano, que eles haviam recebido. O primeiro disse: eu recebi uma porção dupla. O segundo declarou: eu recebi um kazait, um pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: eu recebi um pedaço de um tamanho de uma cauda de uma lagartixa. Essa não é uma comparação bonita. Uma lagartixa é um dos 8 animais rastejantes que impurificam um judeu, caso sejam tocados quando eles estiverem mortos. Não é apropriado comparar a porção do sagrado Lechem Hapanim com a cauda de uma lagartixa. Quando os Rahamim ouviram isso, eles averiguaram a árvore genealógica desse Cohen. Descobriram que ele nascera de um casamento proibido aos Kohanim. Ele não teve mais permissão de servir no Beit HaMikdash. Você viu quão importante é usar uma linguagem bonita e refinada, e não Haz Shalom, uma linguagem feia? Quanto mais cuidadosos devemos ser em evitar falar Lashon Hará, a fala proibida. Como um Metzorá, alguém que tem tsarat, se torna puro. Conforme explicaremos, um dos principais pecados que causava tsarat era Lashon Hará. Esse pecado está indicado na palavra Metzorá. Aquele que tem tsarat, motzirá, alguém que fala coisas más, são similares. O discurso maldoso causa tsarat. Se o Metzorá fez techuvá enquanto esteve fora do acampamento, Hashem faz com que as manchas brancas em sua pele ou os pelos brancos dentro das manchas desapareçam. Imagine quão aliviado o Metzorá ficava ao notar que os sinais de tumá e impureza haviam desaparecido. Ele pedia que um Cohen fosse chamado. O Cohen saía andando até chegar fora do acampamento para examiná-lo. Se o Cohen não mais encontrar sinais de tumá, ele diria: nós começaremos a tornar você tahor puro. Hoje é o primeiro dia de sua tahará, purificação. No 8º dia você se tornará completamente puro e poderá se juntar à sua família. O Cohen ordenava que um vaso de barro com água fresca de uma fonte fosse trazido até ele. Ele também pedia 2 pássaros da mesma espécie. Um dos pássaros ele abatia sobre a água da fonte e espremia seu sangue dentro do vaso. Então ele enterrava o pássaro abatido. O Cohen pegava um graveto de cedro, um ramo de isopo e um cordão vermelho. Ele usava o cordão para prender o graveto de cedro e o ramo de esopo juntos. Juntamente com o pássaro vivo, ele os mergulhava na água com sangue. Então ele borrifava um pouco dessa água 7 vezes no dorso da mão do Metzorá. Ele finalmente o Cohen mandava o pássaro embora. Se esse voltasse, ele o mandava embora de novo, até não mais voltar.
Então Cohen raspava todos os pelos do corpo do Metsorá. O Metsorá imergia a si mesmo e suas roupas em um mikve. O Metsorá contava 7 dias, e o sétimo dia o Cohen raspava todo o seu pelo pela segunda vez. De novo, ele imergia seu corpo e suas roupas em um mikve. Finalmente, no oitavo dia, o Metsorá oferecia corbanotes especiais. Ele tinha que trazer todos os tipos de corbã, um hatat, um ashlam, um olá e uma mirrá. Ele precisava de todos os tipos de corbã, porque seu pecado, especialmente o lashon hará, foi tão sério que ele necessitava de todos os corbanotes para ser perdoado. O Cohen colocava um pouco de sangue da oferenda de ashlam e também um pouco de óleo no metzorá. Depois que os corbanotes eram oferecidos, o judeu novamente estava puro e podia se reunir à sua família. Imagine quão feliz ele ficava. Ele se sentia quase como alguém que voltava à vida depois de ter morrido. Você acha que esse homem voltaria algum dia a falar lashon hará? Sua terrível punição certamente o lembraria de cuidar de sua fala pelo resto da vida. Pensar sobre o Metzorá e o grave castigo por falar lashon hará também deve nos ajudar a sermos mais cuidadosos com a nossa fala. O Midrash explica. Porque 2 pássaros, um graveto de cedro e um ramo de esopo eram usados para purificar o Metzorá? Por que Hashem nos ordenou usar 2 pássaros para purificar o Metzorá? Hashem queria indicar a ele: você agiu como um pássaro. Um pássaro pia constantemente. Você falou e falou sem cuidar do que falava. Porque um dos pássaros é abatido e outro é mandado embora. O pássaro que é morto representa o pecador. Se você fala lashon hará, você causa problemas aos outros e talvez até a morte. O pássaro que permanece vivo e é libertado indica: se você usar sua língua para palavras de Torá e bondade, você ganhará vida. O ramo de esopo e o graveto de cedro são 2 opostos. O cedro é a mais alta de todas as árvores e o esopo é a menor de todos os arbustos. É lembrado então ao Metzorá: por que você falou lashon hará? Por que você achou que era uma árvore de cedro melhor do que os outros? Para evitar que você volte a falar lashon hará, no futuro você deve se sentir humilde e pequeno, como um ramo de esopo. Porque Hashem trazia tsarat nas casas. Hashem às vezes também trazia manchas de tsarat nas paredes das casas. Isso acontecia por diversas razões. Número 1. Isso era uma punição porque o judeu havia agido com avareza. Uma casa judia é especial. Suas portas têm mezuzot e a cada 7 dias ela se transforma em um palácio para receber a rainha do Shabat. O dono de uma verdadeira casa judia abre sua porta a quem precisa de comida, de tzedakah, um empréstimo sem juros ou qualquer outro tipo de ajuda. No entanto, o que acontece se um judeu tem uma bela casa, mas é egoísta e diz àquele que precisa de dinheiro: eu não tenho nada para dar a você? E aquele que precisa de comida ou de um lugar para dormir: eu preciso de minha casa para mim? Hashem o pune. Na época do Beit HaMikdash, Hashem fazia com que aparecesse tsarat nas paredes da casa. O Cohen, então, tinha que trancar a casa. Agora o dono não poderia mais entrar em sua própria casa. Da mesma forma como ele fechar as portas aos que vieram em busca de ajuda. E se as manchas de tsarat continuassem voltando, a casa tinha que ser demolida. Dessa forma, Hashem punia o judeu mesquinho por não compartilhar de sua casa e posses com outros judeus. Número 2. Isso advertiu o judeu de que um castigo pior poderia acontecer. Por vezes, um judeu merecia ser afligido por tsarat em seu corpo. Mas Hashem primeiro trazia tsarat para a casa dele como um aviso para que ele fizesse techuvá. Número 3. Isso ajudava a fazer de Eretz Israel uma terra de Kedushá, santidade. Quando os judeus se estabeleceram em Eretz Israel, na época de Yehoshua, eles não precisavam se preocupar em construir casas. Eles foram morar nas maravilhosas casas construídas pelos cananitas que viveram ali anteriormente. Mas muitas daquelas casas foram erigidas em honra a ídolos cananitas. Hashem não queria que os judeus vivessem em casas que foram construídas para a idolatria. Assim ele fez com que aparecesse tsarat nas paredes daquelas casas. Elas foram demolidas e casas completamente novas foram construídas em seu lugar. Dessa forma, Eretz Israel se tornou uma terra de Kedushá, onde não havia casas para a idolatria. Número 4. Tsarat nas paredes era uma recompensa.
Tsarat por vezes aparecia nas paredes de uma casa cujo dono não havia pecado. Para ele, Tsarat era uma recompensa. Quando os cananitas ouviram que os judeus estavam prestes a entrar em Eretz Israel, muitos deles esconderam ouro, prata e objetos preciosos nas paredes. Isso jamais teria sido descoberto se as manchas de Tsarat não aparecerem nas paredes. Se o judeu fosse merecedor, Hashem fazia com que Tsarat aparecesse exatamente no lugar onde o tesouro estava enterrado. A fim de se livrar da Tsarat, aquelas pedras tinham de ser removidas. E veja, a família encontrava ouro e prata por trás delas. O que acontecia se uma casa tivesse Tsarat? Se um judeu que morasse em qualquer cidade de Eretz Israel, exceto Jerusalém, onde nenhuma casa jamais poderia se tornar tamê, encontrasse uma mancha vermelha escura ou verde escura na parede de sua casa, eles chamavam Cohen e lhe dizia: Eu notei uma mancha ou várias manchas em uma de minhas paredes. Elas parecem ser de Sarat. O Cohen ordenava: Antes de eu entrar, tire todos os objetos de dentro da sua casa. Dessa forma, os pertences não ficarão também, caso o Cohen decidisse trancar a casa. Como explicamos, uma das razões por que Hashem enviava Tsarat para uma casa era porque o dono dela era avarento. Se ele se negava a emprestar seus pertences aos outros, achando que assim ninguém descobriria quanta coisa ele tinha escondido em sua casa, agora ele tinha que colocar toda a sua louça e demais pertences na rua. Todos os vizinhos veriam os objetos que ele mantinha secretamente em seus armários. Quão envergonhado esse judeu ficaria! Talvez, quem sabe, ele fizesse techuvá pela sua avareza. Então, talvez Hashem faria com que as manchas de Tsarat nas paredes de sua casa desaparecessem ou clareassem. Mas se o dono da casa não fizesse techuvá, o Cohen concluiria que a mancha ou manchas era Tsarat. Ele ordenaria: essa casa deve ficar trancada por 7 dias. Depois de 7 dias, o Cohen voltava e examinava as paredes novamente. Se as manchas tivessem desaparecido ou clareado, o Cohen declarava: sua casa está pura agora. Porém, se as manchas tivessem aumentado, Cohen ordenava: Eu preciso trancar sua casa por mais uma semana. Mas primeiro tire as pedras com as manchas e as substitua por outras novas. Se a Tsarat voltasse nas pedras novas, ao final da segunda semana, o Cohen trancava a casa por mais uma semana. Mas primeiro o proprietário deveria de novo remover todas as pedras com Tsarat e substituí-las por novas. Se ao final da terceira semana as manchas de Tsarat reaparecessem nas novas pedras, o Cohen declarava: essa casa deve ser demolida. Se a Tsarat não aparecesse nas pedras novas, o proprietário poderia voltar à sua casa. Mas primeiro ela tinha que ser purificada. Isso era feito da mesma maneira como a pessoa com Tsarat em sua pele era purificada. 2 pássaros eram pegos, um deles era abatido e outro libertado. Um pouco de sangue do pássaro abatido era misturado com água de uma fonte em um vaso. Um graveto de um cedro e um ramo de esofe eram amarrados juntos, com um cordão vermelho e mergulhados na água com sangue. Então essa água era borrifada 7 vezes no umbral da casa. Finalmente a família tinha permissão de voltar para sua casa. Se os membros da família houvessem sido avarentos ou arrogantes, eles com certeza tinham se tornado generosos e humildes. Primeiro todos os seus pertences foram colocados na rua. Depois sua casa fora trancada e eles ficaram ao lado de fora por uma semana, e às vezes 3 semanas. Todo o tempo eles temeram que a Tsarat pudesse se espalhar e a sua casa fosse demolida. Agora eles entendiam que a casa da pessoa e todas suas possessões são, na verdade, de Hashem. Dinheiro e objetos nos são dados para serem usados para o propósito correto. O Midrash explica: o vizinho de um rachá também se prejudica. Às vezes, 2 judeus viviam em casas geminadas, e uma das casas era afetada por Tsarat. A parede na qual as manchas de Tsarat apareceram poderia ser bem a parede que une as 2 casas. Nesse caso, não apenas o proprietário, mas também o seu vizinho tinha que ajudar a tirar as pedras com Tsarat e colocar pedras novas. Na verdade, a Tsarat não era culpa do vizinho. No entanto, ele também teve que trabalhar porque dividia uma parede com um rachá, uma pessoa perversa. Nós temos um dito: pobre do rachá e pobre de seu vizinho.
Um judeu não deve ser amigo ou vizinho de um rachá. Se ele ignorar essa regra, ele se prejudicará no final. Tsarat era um milagre. Quando Moshe ensinou a Bnei Israel as leis de Tsarat, eles ficaram com medo dessa terrível doença da pele. Mas Moshe os tranquilizou. Vocês não precisam ter medo. Tsarat é um sinal de Hashem de que vocês são uma nação sagrada. Hashem avisa vocês de que precisam fazer techuvá. Essa é uma bondade que Hashem não faz a nenhum outro povo. Atsarat provava a Bnei Israel o quanto Hashem cuidava deles. Ela mostrava que ele punha aqueles que pecam. Os judeus tinham que manter as leis de Tsarat somente em Eretz Israel, não em outros países. Eretz Israel é uma terra santa, onde a Shekinah habita. Portanto, os judeus que vivem lá deviam cumprir mais mitzvot do que os que vivem fora da terra santa.